Dando continuidade à nossa análise da investigação sobre a implosão do submersível Ocean Gate Titan, o NTSB nos forneceu algumas fotos incríveis que nunca tínhamos visto antes, nos dando uma atualização sobre a investigação preliminar e também nos oferecendo uma boa análise sobre a construção do casco de fibra de carbono e os defeitos com os quais ele foi fabricado. Isso deve nos ajudar a entender as possíveis causas dessa implosão do Titan. E as fotos que o NTSB nos forneceu mostram os grandes pedaços do casco de fibra de carbono. Eu também vou explicar como o sistema de monitoramento em tempo real do Titan Sub foi projetado para proteger o casco. Como o sistema de monitoramento em tempo real falhou? Ou será que ele falhou? Ou será que ele deu pistas acionáveis que eles não agiram? Eu também vou falar sobre a agora famosa missão número 80 com o barulho realmente alto. O barulho que está fazendo todo mundo falar e como isso teve um papel. A desgraça do submersível Titan. Bom, sim, você está em um submersível e ouve um barulho alto, você teria que estar com a cabeça vazia para não ficar um pouco preocupado. Mas antes de continuarmos, quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando for lançado. Estas são novas fotos que o NTSB adquiriu, pesquisa pelágica. Eles tinham várias câmeras. E vamos ver imagens aqui que você nunca viu antes. Mesmo que você ache que já tenha visto este aqui, mas vamos te mostrar um monte de novas aqui. Então, aqui estão os destroços. A cúpula traseira está bem aqui. E este é o segmento traseiro, o que chamamos de anel de titânio. E aqui está o casco composto. E o que é chocante aqui é que, ao olhar mais de perto, e vamos te mostrar fotos mais próximas, você está vendo uma seção muito maior do casco, ainda está mais intacto do que pensávamos anteriormente. E então a cúpula da frente está aqui, onde supostamente estava o visor, mas não sabemos onde ele está agora. Nós não sabemos onde está aquela janela de acrílico, mas você pode ver como eles pousaram bem perto um do outro. É bem surpreendente porque o campo de destroços tinha cerca de 200 metros. Certo, então aqui está uma imagem muito mais nítida. Nós não vimos esta foto antes. Então esta é a cúpula da frente, descoberta na parte da frente para baixo. Então esta seria a parte de baixo. Ali está o lado estibordo dele e tem areia lá dentro. Eu não sei o que é isso. Isso pode ser algum outro destroço. Então eles nos deram esta imagem aqui do segmento da frente, bem conhecido como o anel de titânio que se monta na cúpula do cone de nariz da frente, o titânio, hemisfério. E então, a parte de baixo seria aqui, lado estibordo seria aqui, e a frente estaria virada para cá. Certo, agora aqui nós já vimos, esta imagem antes, aqui está a separação pré-existente. Então, aparentemente isso não aconteceu durante a implosão. Eu recebi muitas perguntas de pessoas por que essa parte não implodiu, como o resto do submersível Titan. Bem, a razão é que isso não estava sob pressão. A única parte que implodiria seria o cilindro, o casco cilíndrico que o compartimento pressurizado onde está o passageiro está configurado aqui, meio que se destaca. A parte de trás do submersível Titan. Então, ele está sempre debaixo d'água. No momento em que você coloca essa coisa na água, tudo isso vai estar na água. Então não há pressões sobre ele nem nada. É tudo pressão equalizada. Agora aqui, eles estão nos mostrando os principais destroços vistos do lado de bombordo. Eles vão estar circulando por aqui, tirando fotos. Mas aqui está a parte notável. Olha o comprimento. Essa parte do casco de fibra de carbono que você está vendo aqui, da esquerda para a direita, eles mediram para ser 97 polegadas. Isso dá 8 S de comprimento. Então isso nos diz que muito menos desse submersível Titan realmente implodiu em 1 milhão de pedaços, como pensávamos originalmente. Então a peça A do casco, ela está quebrada em 3 pedaços. Você vai ver isso muitas vezes. Então, lembre-se, isso foi feito em 5 camadas, de 1 polegada e multicuradas. Então eles colocariam isso no autoclave. Depois de enrolar cada polegada do casco, as fibras de carbono, você normalmente vai ver aqui. Camada mais interna, a número 1. E depois seguido por 2 e 3 juntas, e então 4 e 5 juntas. Então essa coisa realmente se deslaminou em várias camadas. E olha o tamanho de todos esses outros pedaços. Eles basicamente foram todos arremessados para a parte de trás do domo titânio. É por isso que muitas pessoas estavam teorizando que essa extremidade, que no anel de titânio é onde a separação pode ter acontecido, e então simplesmente implodiu. Mas não parece que conseguimos aquele efeito de materiais em um liquidificador, sabe? Como achávamos que iríamos conseguir. Tem muitos pedaços de fibra preta, fibra de carbono aqui.
Eu acho que todos esses são apenas os tendões rasgados da fibra de carbono. Ok, então agora eles estão vindo e estão olhando para os destroços principais aqui pela parte de baixo. Você pode ver o trilho de bombordo saindo. E preste atenção a toda essa peça C, porque vamos dar a volta e olhar para o lado de trás dela. E aqui está o trilho de estibordo. Então você tem o trilho de bombordo aqui e o trilho de estibordo aqui. Parece que tudo foi empurrado para dentro. Quando você olha o volume, olha o tamanho disso. Isso é como metade do tamanho da nave. É quase como se a coisa tivesse se quebrado em apenas algumas peças, que não se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Como todo mundo estava nos mostrando em todas essas animações 3D no ano passado, eles vão ter que voltar para a prancheta e refazer essas animações. Ok, aqui está uma boa foto clara agora. Eles voltam e estão olhando para isso agora pelo lado de estibordo. Então você pode ver uma visão muito mais clara. Apenas olhe para os danos e toda a delaminação que ocorreu aqui nessas camadas do casco de fibra de carbono. Lembre-se, nisso deveria ter 5 polegadas de espessura aqui. E então eu adoro esse ângulo porque isso é visto da parte de cima. E aqui está o seu estibordo. Mas veja quanto desse casco sobreviveu. Esta é aquela seção de 97 polegadas que eu te falei que eles puxaram para fora. E você pode ver onde ela se deslaminou aqui. E sempre que você vê delaminação, você verá verde, porque todos parecem se deslaminar na camada adesiva em cada um desses intervalos de 1 polegada. E aqui está de novo. Eles estão se movendo devagar por aqui, tirando mais fotos. E isso nos mostra uma imagem muito mais clara do que estava acontecendo no casco. Então isso é provavelmente as camadas 4 e 5 e 2 e 3. E provavelmente a camada 1 aqui em cima. E então, de fato, quando voltamos para pegar aquela imagem voltada para frente aqui, aquela parte que eles chamam de C no casco, essa aqui tem apenas 2 camadas. Camada 4, que está bem ali, cerca de 1 polegada, e então tem a camada 5. Então as outras 3 camadas se deslaminaram durante a calamidade. E aqui embaixo eles voltam e estão olhando bem de frente para onde toda a fibra de carbono e tudo mais foi jogado para trás. E agora isso aqui, eu não sei se é um cobertor ou o que é, ou se são manchas de sangue nele. Eu não sei o que é isso. Isso pode ser parte do que disseram que eram os restos, manos presumidos. É assim que a guarda costeira referia isso, porque as pessoas continuam me perguntando o que aconteceu com os corpos, se encontraram alguma coisa. Bem, eu ainda acho que eles provavelmente foram explodidos pela pressão e pelo calor, o calor resultante depois disso. Mas pode haver alguns presos na cúpula, porque tudo foi jogado para dentro dela. Então eles podem ser os primeiros a entrar naquela cúpula, aquela cúpula traseira lá atrás. Então, de qualquer forma, quando você olha para essa visão, veja. Aqui estão as camadas 4 e 5 daquela seção C. E então, aqui estão as camadas 2 e 3 bem aqui. E eu acho que essa é a camada 1, né? E vamos dar a volta e dar uma olhada mais de perto nessa seção branca da camada 1. Certo, agora nós nos movemos um pouco mais para que você possa ver aquela seção branca da camada 1. Essa é a superfície interna. O casco disso, o que eles estão chamando de seção C, essa é a peça A inteira, depois que eles a desembaraçaram de tudo. E então, aqui estão as camadas 2 e 3, e as camadas 4 e 5 estão aqui do lado. E então aqui está aquela seção, a peça B inteira. Então eles tiraram tudo isso dos registros e não sei quanto disso eles levaram. Mas aqui está uma imagem brilhante. Então eles desceram bem baixo, perto do fundo do oceano, para ter uma visão. Essa peça inteira. Seção A, lembre-se, essa é aquela seção de 2,5 metros. E você pode ver aqui, tem as camadas 4, 4 e 5 bem aqui. Você pode ver aqui que tem as camadas 4 e 5 bem aqui. E então virou. Claro, tem a camada 1 ali, e então tem as camadas 2 e 3 aqui. Então são todas. 5 seções, todas essas, se fossem laminadas juntas, somariam 5 polegadas. E então, esse cinza aqui provavelmente é aquele revestimento de rino que sobrou e não foi soprado. A fibra de carbono é revestida com vestimento de rino, que é meio que o que o exército usa. Isso impede a penetração de água com alta pressão. Então aqui está a visão agora da peça B inteira que eles tiraram. Lembre-se aqui. E então, o que você pode ver são as camadas 2 e 3, e o número 1 está embaixo. Você não consegue ver, mas tem aquele adesivo verde que vemos entre todas as camadas delaminadas
E aqui estão as camadas 4 e 5, e tem aquele revestimento cinza rino que está do lado de fora do casco. Aqui estão as peças A e B de 2 ângulos diferentes. Então, novamente, para A, aqui está a camada 1 aqui embaixo. E então, tem as camadas 2 e 3 em cima dela. Este é o braço do rover bem aqui. Agora aqui está outra visão da camada B, mais perto do chão, onde você pode vê-la de lado. Então aqui está a camada 1 bem aqui. E então você pode ver as camadas 2 e 3 aqui. E então as camadas 4 e 5 estão aqui. E lá está o revestimento cinza rino de novo. Então eu não sei o que é tudo isso. Pode ser apenas detritos que foram levantados pelo ROV e estão se assentando de volta. Então, eles conseguiram uma filmagem de perto da água aqui da peça B. E você pode ver o padrão claro escuro no adesivo bem aqui. Então é aqui que ocorreu a delaminação. Então aqui estão as camadas 2 e 3, com a camada 1 abaixo que você não consegue ver. E aqui estão as camadas 4 e 5. Agora isso é muito interessante aqui, porque, veja, aqui está a seção B. Certo, aqui está ainda, preso dentro do hemisfério de titânio, certo? Mas olha isso, você tem essa fenda gigante. Na superfície, agora não sabemos se isso aconteceu depois ou por causa da implosão. Esta é definitivamente a superfície, porque aqui está o seu revestimento cinza rino que você pode ver ao redor. Você pode ver que tudo está bem aqui. Então é muito interessante aqui porque você teria essa grande fenda ali. Então agora aqui está a seção B de novo, depois que eles removeram as camadas 4 e 5. E de novo, você está vendo aquele adesivo verde? Sempre ocorre a delaminação ao longo daquele adesivo, ao longo dessas camadas adesivas. E então você pode ver que a fratura aqui tinha a forma irregular. Então, não sabemos se isso foi por causa da implosão, ou se já estava rachando de qualquer forma, e é aí que quebrou. Então, este momento está nos dando tantas pistas. Não sabemos qual pista é a causa raiz aqui de como a falha progrediu. Começou como uma fenda pequena e simplesmente implodiu de uma vez. Ou houve vários segundos de algo acontecendo e então simplesmente colapsou sobre eles. De qualquer forma, eu ainda acho que a morte deles foi instantânea. Agora aqui está a outra parte, a imagem D, mostrando a dobra sigmoidal como uma linha amarela pontilhada. Então lembre-se, eu tinha apontado antes. Eu achei que algo parecia ter se dobrado, como se não fosse uma fenda. Lembre-se, isso era uma forma cilíndrica antes, certo? Porque de repente agora há uma mudança instantânea de direção. Isso é uma dobra, pessoal, bem ali. Então, uma dobra geralmente indica que algo aconteceu bem rápido e instantâneo. E aqui está uma visão mais lateral, então você pode ver a dobra mais claramente, muito mais definido aqui. E de novo, olhem para essas camadas de deslaminação. E então, eles retiraram o trilho de estibordo e o trilho de bombordo e os colocaram ali no fundo do oceano. Este é o agora famoso mergulho 80 de 15 de julho de 2022, onde, quando o submarino OceanGate Titan estava voltando das profundezas do Titanic, bem na hora em que eles chegaram à superfície, todo mundo ouviu um barulho alto, bang, isso causou muita preocupação. De acordo com os registros de mergulho fornecidos pela OceanGate, você completou um mergulho bem sucedido no local do naufrágio do Titanic no Titan, 15 de julho de 2022, que rotulamos como mergulho 80. Ao emergir no mergulho 80, um barulho alto foi ouvido. Por favor, descreva o que você ouviu. Eu não me lembro da profundidade. Eu acho que estávamos bem perto da superfície, mas ainda estávamos debaixo d'água. E houve você sabe, apenas um grande barulho ou som de rachadura. E claro, você sabe, eventos sonoros em um submersível são alarmantes. Então todos nós estávamos preocupados que talvez houvesse uma fissura no casco, mas ao inspecionar, depois que subimos no navio, descobrimos que o corpo da fuselagem, a fuselagem do Titan, apenas tinha se deslocado em sua estrutura. E todos nós estávamos preocupados com o evento sonoro, mas não detectamos nada no monitor. A preocupação era que talvez o casco tivesse rachado. A fuselagem tinha se deslocado na estrutura. Então, essa foi a inferência lógica e não havia sinal. Naquele momento, você estava preocupado com o barulho? Bem, sim, você está em um submersível e há um barulho alto, você teria que estar com a cabeça vazia para não estar um pouco preocupado. Eu fiquei satisfeito com a explicação. Qualquer um que se sentisse seguro indo a profundidades no Titan estava iludido ou delirante. Quer dizer, era uma embarcação experimental, era claro que era perigoso, e qualquer um que quisesse ir estava, ou iludido se achasse que não era perigoso, ou simplesmente estava abraçando a sensação de risco.
Quer dizer, é meio que como pular de um avião. Quer dizer, você não faz isso porque é seguro, você faz isso porque é uma descarga de adrenalina. E, sim, eu teria descido de novo. Quer dizer, não estávamos descendo em busca de segurança, nós estávamos descendo em busca de aventura e exploração. Certo, agora vamos dar uma olhada nesse sistema de monitoramento em tempo real. Então, o sistema de monitoramento em tempo real da OceanGate tinha 8 sensores acústicos que estavam espalhados pelo casco em diferentes locais. É assim que eles podem parecer. E tinha 8 pares diferentes de medidores de tensão colocados em locais estratégicos ao redor do casco também. E é mais ou menos assim que eles parecem, embora eu duvide que esses sejam suficientes para capturar dados suficientes. Além disso, o NTSB nos mostrou que 3 dos sensores acústicos mostrados em vermelho ali aparentemente não estavam funcionando. Agora, o que eles disseram foi que eles não pareciam mostrar eventos acústicos, mas isso significa que eles estão quebrados, na verdade. Então esse é o sistema de monitoramento em tempo real do qual você provavelmente ouviu falar tanto. O que eles fizeram com esse sistema de monitoramento em tempo real é que há 8 sensores em diferentes partes do submersível Titan, o sensor de áudio, tá bem aqui. E a maneira como isso funciona é, vê esse verde, a forma bem aqui, essa linha. Você começa aqui, isso é tipo, eu acho que é, digamos, 6 da manhã, de manhã, e eles voltam às 14 horas. É quando a missão termina. Então, à medida que você começa e se olhar para o lado direito da tela, ele mostra profundidade. Então você está descendo até chegar aqui, e você está a cerca de 3.800 metros abaixo da superfície. Então você está na profundidade do Titanic. Neste ponto, e então você está se movendo para o lado, apenas ficando naquela profundidade por algumas horas, e então você começa a sua subida de volta. E então isso aqui é um pouco do barulho que eles captam. E você frequentemente ouve algo no final. Uma vez eles estão subindo de volta para os Lars, sendo puxados de volta para o barco, porque aparentemente isso é muito disruptivo para toda a unidade. Então isso é o que eu também estou me perguntando. É como todo aquele balançar que o Titan fez nos mares. Os Lars, quando eles levaram para as impressões polares 400 milhas a cada viagem, sabe? Eles levaram em tipo 4 ou 5 viagens para lá. Estou me perguntando se isso talvez ajudou a contribuir para o balançar e a torção daquele casco de fibra de carbono. Então quando você compara, eu quero te mostrar aqui, porque estou comparando aqui 2 gráficos diferentes do Mergulho 76. E então, o que estamos mostrando aqui é que eles começaram a descobrir que o canal 1 era um dos 3 canais que não estava dando nenhum dado de saída. Veja, então isso aqui deveria ter em teoria parecido com esse aqui. Então, alguns dos engenheiros estão teorizando que pelo menos 3 dos sensores podem não ter funcionado, certo? Então esse foi o gráfico 76. Então quando você chega ao mergulho número 80, lembre-se, o mergulho 88 foi o último, esse foi o que implodiu. Você está começando a ver mais barulho. Olha esse aqui no final. E então aqui são os medidores de tensão. Então deixa eu dar um zoom e vou te mostrar o que exatamente eles estão fazendo aqui com os medidores de tensão. Então tem 2 medidores, ok, eles vêm em grupos de 2. Então isso é do grupo 7, do canal 7. E então o que eles fazem é que um está voltado para o comprimento e o outro está voltado para a circunferência, sabe, de uma forma circular, da mesma maneira que foi enrolado. E então eles estão medindo a tensão em ambas as direções. E você esperaria ver isso, você esperaria ver a tensão aumentando conforme você desce até o fundo, porque há uma pressão máxima sobre isso. E então você está no fundo, no nível do Titanic, a cerca de 3.800 metros, e você esperaria ver isso. E então, conforme sobe de volta, ao subir de volta à superfície, você esperaria que a tensão voltasse ao normal aqui? Certo, e então você tem os medidores de tensão do grupo 4 fazendo algo semelhante aqui. Olha, então aqui, o que eles fizeram foi pegar. Aqui está a sua atividade acústica durante toda a missão. E aqui está, eu acredito que isso pode ser o final da missão bem aqui. Então eles mediram a tensão circunferencial e a tensão longitudinal, certo? Todos esses são dados de sensores que foram fornecidos a eles pela OceanGate, com base nos registros que coletaram durante esses mergulhos. E bem quando aquele evento aconteceu, veja, eles também tiveram aquele enorme pico de áudio. Então dessa forma, eles estavam apenas tentando colocar os 3 no mesmo gráfico, aqui para mostrar como tudo coincidiu com aquele mesmo momento no tempo. E eu vou te mostrar uma coisa aqui, vou te preparar para mostrar como deve ser um gráfico de saída de medidor. Então, é isso. Quando você começa em 0 metros de profundidade e vai até a profundidade do Titanic a 3 anos e 800, veja,
Isso está descendo em direção ao Titanic. Você esperaria ver mais. A saída de tensão do medidor. Você esperaria ver os pontos se movendo um pouco mais naquela direção, certo? Então, se movendo cada vez mais à medida que você chega ao fundo. Agora, à medida que você sobe de volta, espera-se que eles sigam uma linha razoavelmente reta assim. Certo, então é assim que um gráfico normal pareceria. Então, isso foi do mergulho 80. Medidor 4. E lembre-se, o barulho alto foi ouvido bem no final. Esta missão, quando ele ressurgiu. Então aqui, o que eles estavam te mostrando são dois mergulhos diferentes, 75 e 80. Então, 75 é a linha escura e mergulho número 80 é a linha azul, certo? Então, eles estão ambos, olha isso, eles estão tipo bem perfeitos. Então, tudo parece normal ali, certo? Ó, mas Houston, temos um problema. Que agora estamos olhando a diferença entre o mergulho 80 e o 81, que está a 7 mergulhos da falha agora. E, de repente, você está vendo isso acontecer agora. Então, 81 é o vermelho e 80 é o azul. Então, veja como o azul tem aquela linha reta que vai até embaixo. Mas se você olhar no mergulho número 81, aqui nos primeiros 1000 metros, eles tinham uma curva ali. Algo estava diferente ali. Lembre-se, o mergulho 81 é o que vem logo depois do mergulho que... Então, isso mostra um comportamento não linear aqui nessas regiões. Então vamos dar uma olhada nisso na figura 31. Então eles plotaram isso aqui na 31. E adivinha, eles adicionaram este canal 75, 80, 81, 82 e 83 ali. E você pode ver todas as suas cores diferentes. E todos eles deveriam ser mais ou menos uma linha reta, como você vê esses primeiros dois. Veja os primeiros dois aqui, o azul e o verde. Esse é o mergulho número 75 e o mergulho número 80. Mas assim que você chega nos mergulhos 81, 82 e 83, esses mergulhos começaram a ver mais curvaturas longe dessas normas aqui. Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta para eles, porque isso significa que algo está acontecendo agora, e o que quer que tenha acontecido não está se corrigindo. Porque as curvas não deveriam ser curvas, elas deveriam ser linhas retas até aqui. Isso me diz que talvez estejamos vendo uma tensão extra. Esses medidores... Veja, e então olhe para isso no mergulho 81. Houve uma lacuna nos dados aqui, então eu não sei o que aconteceu. Aconteceu algo com o sensor. E parece que voltou depois. E então, nos medidores do grupo 5, eles também plotaram os resultados dos 5 mergulhos. Para eles. E estamos vendo a mesma coisa aqui também. Quer dizer, olhe para isso. Veja como está se curvando bem. Longe disso. Linha, tá normal ali. Ok, agora olhe para esses dois gráficos aqui. Esses são ambos do mergulho número 81. E esse é apenas o sensor do canal 2. Agora, o sensor do canal 2 está localizado no lado de bombordo da frente do anel. Eu acho... Sim, sensor do lado de bombordo da frente. Então você está olhando para isso aqui nos mergulhos 80. Aqui em cima e no mergulho 81. Parece que, sabe, se cruzar essa linha de 5.000, você vê esses 5.000 em amplitude. Isso deveria ser o ponto de impacto deles. E se cruzar isso, esse deveria ser o limite deles, onde eles não querem continuar o mergulho. E parece que cruzou várias vezes ali em ambos. Durante seu depoimento nas audiências da Guarda Costeira, o ex-diretor de engenharia da Ocean Gate disse que 30 a 40 vezes acionaria uma luz amarela e qualquer coisa acima de 50 significa que é um sinal de alerta e eles têm que encerrar o mergulho. E também, se você olhar para os mergulhos número 82 e 83, a mesma coisa. Houve algumas áreas onde cruzou essa linha. Isso é o limite onde eles começam a se preocupar bem aqui. E então aqui eles estão mostrando essas imagens. Esses foram os eventos de virada durante a expedição de 2023. Então, você se lembra? Nós mencionamos que eles saíram uma manhã e tudo estava apontando para cima assim. Então isso só mostra que eles foram atormentados por vários problemas. Então a mesma coisa aqui, a parte de trás dele. Quando eles estavam, parece que estava sendo rebocado na hora, mas a parte de trás dele escorregou para debaixo d'água. Então, todas essas coisas que continuam acontecendo e se mexendo e batendo, e eu só estou me perguntando se isso não ajudou a introduzir alguns problemas potenciais com a fibra de carbono. Então, quando eles puxaram essas peças do casco para fora da água e fizeram testes nos laboratórios, aqui está o que eles fizeram. Eles fizeram um corte no campo bem aqui, e então tem a extremidade usinada do casco de fibra de carbono, e isso foi o fim, isso ficou fraturado, e aqui está o lado interno dele. Então, eles viraram, ali está o branco da parte interna do casco, segmentos dele ali, e eles estão olhando para isso, então você pode ver como aquelas camadas estavam apenas deslaminadas bem ali. Lembre-se, essa é a peça do casco, como eles a encontraram bem ali no fundo do oceano.
Então lembre-se de como o casco foi montado. Aqui está o seu segmento frontal ou anel de titânio, e aqui está o seu segmento traseiro ou anel de titânio. As cúpulas não estão mostradas aqui. Eles seriam fixados aqui, e o casco, claro, foi colado. Isso aqui nos mostra a seção transversal do casco. Certo, e lembre-se, tem 5 polegadas de espessura, e eles curaram isso. Polegada de cada vez, então eles enrolavam as camadas, até ficar tipo uma polegada. E então essa linha branca, aqui estão os adesivos da camada interna, e então eles curariam isso na autoclave, e depois enrolariam a próxima polegada, e curariam na autoclave. E então enrola a próxima polegada, e depois a próxima polegada, até chegar a 5 polegadas. E então temos a superfície externa com o revestimento rino, que é colocado ali. E então isso à esquerda é a superfície interna do buraco. Então o que eles estão mostrando aqui é como tudo foi. Camadas juntas. Então eles começariam. Essa camada de peel ply, que é a azul ali. E então eles enrolariam isso 133 vezes com as camadas pré-impregnadas. Então o pré-impregnado é quase como um rolo, numa forma de fita. Porque eles juntam um monte de fios para formar tipo uma fita. E então é pré-impregnado com um pouco daquele adesivo, certo? Então, de qualquer forma, eles enrolam aquela primeira camada de 1 polegada e depois curam na autoclave. Então, eles colocam outra camada de peel ply ali e fazem mais 133. Então, eles fazem mais 133 camadas para chegarmos a 1 polegada. E então, eles colocam aqui o adesivo não curado. Aquele é aquele verde claro. Lembre-se, nós continuamos vendo isso nas fotos. Então, a camada curada bem ali. Então, eles simplesmente continuam. Eles colocam de volta no forno. Eles curam de novo. Eles fazem as próximas camadas. Eles curam de novo. E eles continuam aumentando mais e mais, até que eventualmente acabam com 1, 2, 3, 4, 5 camadas grossas. E lembre-se, todas essas estão curadas agora, certo? E a última, que é adesivo não curado. Então, estão todas as suas 5 camadas bem ali. E então, claro, todos nós sabemos agora, temos o canal em C, que é esculpido na lateral do anel de titânio. E parece assim, tá rebaixado ali e vai por toda a volta e sai na parte de baixo também. E então o casco se encaixa ali e ele foi colado exatamente naquela profundidade ali. Acabou. Depositar. Eles colocam um adesivo ali e então empurram o casco que já vimos antes. Em todos aqueles outros vídeos. E isso aqui está mostrando um close-up da seção transversal de como o casco iria se encaixar. Agora, o que eles fizeram com a grande seção do casco que eles puxaram foi cortar uma grande tira dela para analisar. E aqui está, bem aqui. Mas algo definitivamente se soldou contra isso. Quando eles cortaram naquela parte do casco e fizeram uma seção transversal, olha isso. Você pode ver a delaminação ali. Isso é muito interessante aqui. Eles estão mostrando uma seção transversal aqui de algumas das diferentes camadas longitudinais e das camadas circunferenciais. Mas repare, olhe para a parte de baixo. Repare como as camadas estão bem planas aqui embaixo. E à medida que você começa a subir, repare como elas estão ficando cada vez mais curvas, enquanto subimos até o topo aqui. E não só isso, foi removido tanto que agora você pode expor tudo até as camadas de fibra abaixo do nível do adesivo. Agora não sabemos se isso aconteceu por causa da implosão, ou se foi apenas uma má fabricação e havia cobertura incompleta no adesivo ali, expondo isso ou não. Certo, então eles tiraram essa imagem do casco aqui. Essas áreas que estão indicadas, vamos dar uma olhada nelas e olhar para a borda esquerda. Agora, aqui está o que é interessante. Aqui você tem uma banda de dobra. Então, eu não sei se isso é parte de algo que estava começando a empenar. Não tenho certeza se isso estava levando à implosão ou não, mas isso parece algo que foi uma mudança instantânea. Isso faria isso. E então aqui há mais delaminações do lado direito. E então, interessante, olhe de volta para este aqui, você tem uma fratura inclinada bem ali. E lembre-se, os empenamentos geralmente acontecem instantaneamente e sem aviso. Certo, então agora aqui está o topo da camada 1, aquela camada de 1 polegada de fibra de carbono para o casco. Você vê essas fraturas inclinadas que você tem no adesivo ali. Então isso é meio que um mistério que precisa ser resolvido. E o que é interessante aqui é que agora já vimos isso antes em concreto, certo? Esta é uma região descascada. Isso é meio que o que acontece quando o concreto começa a se desintegrar. Ele fica rachado ao longo disso e então começa a descascar. Então não sabemos o que causou isso aqui também. Então agora aqui eles querem uma ampliação ainda maior nas camadas e começaram a olhar o que estava acontecendo aqui. E quando você vê esses pequenos ganchos, essas pedrinhas minúsculas aqui, esses são um tipo de sinal revelador de uma falha por cisalhamento. E outro problema que eles encontraram bastante aqui foram muitas marcas de atrito longitudinais, que eu suponho que isso esteja na superfície do adesivo. Sim, superfície do adesivo.
Então não deveria haver marcas de atrito no adesivo. Então eu não sei. Eu não acho que isso seja de lixamento. Eu acho que as camadas estavam se movendo, pessoal. Eu acho que elas estavam se esfregando uma na outra. Então eles encontraram alguns desses detritos empacotados aqui e conseguiram tirar um pouco e analisar. E parece que é apenas adesivo. Parece que está em forma de pó. Então isso poderia ter sido de quando eles estavam lixando entre as camadas, como precisavam fazer para eliminar todas as imperfeições antes de começarem com a próxima camada. Enquanto você vai construindo as camadas de 5 polegadas de fibra de carbono, se você tiver qualquer irregularidade no topo, tipo na camada 1, a camada 2 vai mostrar essas irregularidades e elas provavelmente vão ficar maiores, então a camada 3 mostraria elas. Então eles têm que continuar lixando elas. Então eu não sei se isso é sobra daquele processo ou se de alguma forma isso é apenas o adesivo. De alguma forma. Chegou a esse estado, esses são os flocos do que eles tiraram de lá. Isso só parece poeira pra mim, poeira de adesivo. E quando eles fizeram a análise, você pode ver como as linhas dos detritos combinam com as linhas do adesivo. Quando eles passam pelo espectrômetro de massa, então eles praticamente identificaram isso corretamente como adesivo, uma poeira adesiva. Então eles encontraram algumas dessas marcas de contato aqui, certo? E eles ampliaram isso. E foi identificado como chumbo, que foi com o que entrou em contato. Quando eles fizeram o casco e terminaram, enrolando e curando tudo, eles cortaram algumas das extremidades aqui. Essas são as peças finais que são cortadas. E esta é a primeira vez que vemos fotos disso. Então, eles puxam o mandril. Quando terminam, essas são as peças finais. E essas foram guardadas, eu acho, em algum lugar. E assim, o NTSB conseguiu analisar esses também. Essas são quase como o que chamamos de painéis de testemunho, onde, ao fazer algo, você corta um pouco do material e deixa depois para servir como o que chamamos de testemunha. Se você precisar voltar e testar o material novamente, então aqui estão eles. E aqui está a visão da borda. Então aqui é onde seria a camada 1, 2, 3. As camadas 4 e 5. E olha, até mesmo em algumas partes aqui você tem um vazio no adesivo bem ali. Você vê isso, eu dou um zoom um pouco mais perto aqui. Você pode ver aquele vazio ali. E então você também pode ver uma rugazinha nesta outra amostra aqui. E a moagem, aqui é onde eles tinham moído as camadas do composto, nessas áreas de rugas. Então esses foram alguns dos problemas que eles viram durante a fabricação do casco. E então, eles cortam um pequeno pedaço daquela peça cortada e só olham para todas as ondas, rugas e tudo mais. E olha isso, está completamente fora de controle. Isso para mim mostra que eles tinham um processo fora de controle acontecendo ali e que eles têm 2 imagens. É assim que fica quando eles moem essas rugas. Viu isso? Então, quando eles chegam ao topo de cada camada, eles moem antes de colocar aquele adesivo verde. E quando eu olho para aquele adesivo, eu consigo ver poros ali também. Olha, e aqui estão os closes deles. Tem vazios nessas camadas de adesivo. Tem muita porosidade ali. E é especialmente ruim quando você consegue isso no adesivo aqui também. Porque olha, você tem esses são como pontes aqui, certo? Agora dê uma olhada nisso. Então este é o primeiro, casco Titan em escala real. Este não é o que implodiu. Então este é o primeiro. Esse aqui. Eu acredito que foi o que foi construído pela Spencer Composites, se não me engano. E aqui estão as diferenças visuais entre os 2 cascos. Então este seria o casco número 1, número de série 01. E então este é o segundo, quando eles construíram na EI, em vez de na Spencer. E então a EI fez isso em 5 camadas de 1 polegada bem ali. Então você está olhando para 5 polegadas aqui nominalmente. Foi um pouco além, como você pode ver. E então o primeiro casco do lado direito estava bem aqui, 5 polegadas de largura. Então você pode ver, mesmo no primeiro... E você pode ver aqui, mesmo no primeiro casco Titan em escala real, eles tinham muitos vazios e muita delaminação lá. Estas são as primeiras fotos que já vimos, de perto assim, dos anéis de titânio depois que foram recuperados do fundo do oceano, após a implosão do submarino Titan da Ocean Gate. Certo, então agora eles têm imagens aqui do segmento da frente, que é o anel de titânio. E aqui está a visão geral do segmento AFT. Então este aqui é o anel da frente e este é o da parte de trás. Agora, quando eu não sei o que é isso aqui, estou olhando para isso e... Nossa, sabe, isso quase parece sangue. Eu não sei, posso estar errado, mas cara... Essa coisa realmente ficou arranhada. Então isso é do segmento da frente, o anel de titânio da frente. Então aqui está a flange interna. Tem uma fratura ali, então essa é a fratura da flange interna. A fratura por cisalhamento da borda interna. E em seguida, há uma fratura de tração por flexão da borda externa. Aqui embaixo. E a completa desintegração do material que estava ali.
Então lembre-se, isso fazia parte de um canal em C. Então tinha um pedacinho de borda que está levantado ali, está completamente desaparecido. Tipo, simplesmente se desprendeu completamente. E eu nem vejo nenhuma evidência aqui de adesivo, talvez um pouquinho ali. Então, se o que quer que tenha acontecido, parece que foi um movimento de cisalhamento muito rápido. Acho que simplesmente se desprendeu bem ali. Até levou as bordas junto. Caramba, isso é uma força. Agora, o segmento OFT, claro, você pode ver que ainda há muita adesão restante. Mas também teve uma falha por cisalhamento. Então parece que ambas extremidades se desprenderam nesse incidente. Então, novamente, não sabemos se elas se desprenderam por causa da implosão ou se desprenderam e depois isso causou a implosão. Então, isso é algo que os engenheiros vão ter que determinar. Então, lembre-se de onde seria a camada. A camada 1 estaria aqui, cerca de 1 polegada. Então, as camadas 2 e 3 estariam bem por aqui. E você tem uma rugosidade. Dentro da camada 4, você pode ver bem ali. Vê a rugosidade ali. E então a camada 5 está aqui. Então aqui estão suas 5 polegadas de largura do casco de fibra de carbono, bem até aqui. Então, em algum lugar, aqui eles estavam dizendo que havia uma rugosidade preenchida. Era isso que estava mostrando na imagem acima. Então eles apenas ampliaram isso aqui. Ó, e lá está a nossa cúpula de titânio sentada ali no armazém. Isso é no ZEUA. Guarda costeira, e eu acredito que isso seja em Rhode Island. Ó, e olha, aqui está a nossa primeira visão de perto do assento do visor. A cúpula da frente. Então o visor definitivamente se foi. Parece que foi arrancado, se desprendeu. Não sabemos se está em pedaços ou o que, mas espero que eles encontrem e recuperem. Porque isso vai responder à pergunta se aquela coisa falhou. Muita gente acha que esse visor falhou, que ele rachou ou algo assim e explodiu para dentro, causando uma implosão. Isso faria sentido para as coisas sendo sopradas e indo para a parte de trás. Mas cara, essa é a primeira vez que estamos vendo essas imagens claras desses domos de titânio para cima e fora da água do oceano. Agora, é isso. Isso parece estar torto para você. Um pouco torto. Eu não sei se isso é normal, ou se eles deveriam ser completamente planos, ou se isso aconteceu por causa da implosão. Agora isso parece aquela grande seção do buraco que estávamos olhando mais cedo. Mas sim, você pode ver, só de olhar como está ali no armazém da guarda costeira, quão incrivelmente grandes são os pedaços que eles puxaram do fundo. A propósito, você vê toda essa ondulação aqui no cilíndrico, circunferência aqui do Titan Hall. E então você pode ver a mesma coisa aqui já nessas fotografias, bem quando eles puxaram o mandril do hall, foi fabricado. Então, quando eles fazem isso, sabe, eles envolvem em torno desse mandril. E então, quando eles terminam, eles puxam o mandril de aço para fora. É por isso que eu sempre teorizava, homem, se eles tivessem deixado aquilo lá dentro, eu acho que você não teria tido toda aquela compressão e movimento do lado de fora. Mas isso teria adicionado muito peso extra que eles teriam que lidar para submergir e voltar para cima e tudo mais. Mas cara, eu fico pensando se eles poderiam ter apenas empregado algum tipo de reforço na parte interna de tudo isso. E então aqui eles apenas pegaram alguns fotografias de close-up aqui de algumas seções. Esta era uma seção de cisalhamento e então esta era uma seção de compressão. Obrigado por assistir até o final. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e comentar abaixo o que achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.